Olá, queridos caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje iniciando uma nova série que se chama Como eu leio as Escrituras. Como eu leio? Como é que eu vou para o texto? Quando a gente fala de Escrituras, claro que eu estou falando das Escrituras no sentido do Antigo e o Novo Testamento, nessa compilação que nós temos em mãos. É diferente, por exemplo, quando Paulo fala sobre as Escrituras, porque naquele tempo, Paulo apenas tinha em mãos os escritos do Antigo Testamento. Quando, por exemplo, Paulo escreve a Timóteo dizendo porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, e para preparar o homem para toda boa obra, ele estava obviamente se referindo às escrituras conhecidas na época, que era o Antigo Testamento dos judeus. Nós temos em mãos um texto que une tanto o Antigo Testamento, a Torá e os Salmos e os Profetas, e nós temos também os Evangelhos do Novo Testamento, juntamente com as cartas, não apenas de Paulo, como também de Pedro, de João e assim por diante. Então, vai ser uma experiência bem interessante, porque o objetivo dessa série é a gente tentar desmistificar essa ideia de que o texto é algo extremamente místico, no sentido de que cada vírgula, cada ponto final, cada expressão utilizada pode ser interpretada de uma maneira espiritualmente livre, quando na verdade nós precisamos lidar com o texto tal como ele é, para que a gente não incorra em erros básicos de interpretação de texto, que é daí que saem visões mirabolantes, doutrinas extremamente sofisticadas do ponto de vista da sua construção, mas que muitas vezes a gente vai analisar essas doutrinas à luz do próprio texto, e o próprio texto desmente, contradiz, o contexto imediato do próprio texto já diz outra coisa e que não dá nenhum tipo de abertura para aquele tipo de pensamento. Então, o grande desafio para a gente lidar com esse texto que a gente chama de Escritura, ou com a Bíblia, que vem de biblos, que é biblioteca, esse conjunto de livros, é a gente ir para ele, primeiramente, desarmado de qualquer tipo de misticismo, de qualquer tipo de dogmatismo, de qualquer ideia pré-formatada, para que a gente lide com o texto do jeito que o texto é. E a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, justamente para abrir essa série, é dizer o seguinte, que eu leio as Escrituras, primeiramente, levando em consideração de que ela não foi escrita para mim. Sim. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes que, olha, vamos ver o que Deus está falando para nós nesse texto. E as pessoas começam a ler as cartas de Paulo como se as cartas de Paulo tivessem sido escritas especificamente para o Rodrigo, o João, o Joaquim, a Maria, a Antônia, que vive no ano de 2020. E isso é muito perigoso. Não significa que dentro do texto não hajam determinados elementos, conclusões, determinadas afirmações que não sejam aplicáveis para a minha caminhada em relação ao Evangelho. Claro, é verdade. Eu vou ler, por exemplo, Paulo dizendo, olha, perseverem na oração, sejam pacientes na tribulação. Ele está escrevendo isso para os romanos. Isso não quer dizer, obviamente, que eu não possa entender que esse texto também tenha algum nível de validade para mim.
em determinados momentos da minha vida em que estou cansado da oração, em que estou desesperado diante de certos problemas, claro, posso aplicar determinados princípios, ainda que esse texto tenha sido escrito para outros, para a minha vida, claro. Mas antes eu preciso entender que esse texto foi escrito aos romanos. Porque haverão coisas que Paulo escreveu aos romanos, por exemplo, que não dá para eu aplicar à minha vida no século 21 como se ele estivesse escrevendo para mim, porque ele vai tratar de questões específicas daquela comunidade, problemas que ele ouviu a respeito deles por meio de terceiros, que aquela comunidade estava enfrentando e que ele queria ajudar a comunidade a lidar com aquele problema da melhor maneira possível dentro da sua mentalidade naquele momento. Então, pode ser que a gente leia determinados textos e a gente tenha que admitir que esse texto não tem nenhum nível de aplicação ou de aplicabilidade para a minha vida. Pode ser que a gente leia determinados textos com um determinado senso crítico e que a gente possa dizer o seguinte: olha, Jesus ensinou outros caminhos. E eu vou ter que fazer essa mediação, eu vou ter que fazer essa ponderação, essa reflexão e escolher, não é? Se ficarei com o ensino de Jesus ou se ficarei com o ensino do apóstolo Paulo, ou se eu ficarei com determinada palavra do apóstolo Pedro, ou se eu ficarei com determinado texto e ensino do Antigo Testamento, de Moisés, de Abraão e assim por diante. Nós vamos entrar em determinados tipos de choque que nós teremos que então fazer a nossa escolha. E eu, inclusive, quero comunicar qual é o caminho da minha própria escolha em determinados textos, em determinadas aparentes contradições, em determinadas relativizações que serão necessárias que sejam feitas em determinadas circunstâncias. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é isso. Quando eu leio um texto das Escrituras, do Antigo ou do Novo Testamento, eu levo comigo a compreensão de que aquele texto tem mais de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Esse texto tem um autor, esse texto tem uma linguagem que reflete a sua cultura, esse texto tem uma mentalidade que é típica daquele momento histórico, daquela realidade. Esse texto não tem apenas um autor e um contexto histórico, esse texto tem um destinatário. Muitas vezes o destinatário desse texto não tem a compreensão que nós temos hoje. Muitas vezes esse destinatário do texto não tem os preconceitos para o qual esse texto está querendo desmistificar, para o qual esse texto foi destinado especificamente para tratar desses preconceitos. Muitas vezes eu não sou aquilo que esse texto está querendo abordar. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente percebe essas realidades no texto, a gente vai aprendendo a fazer o filtro adequado, a gente vai aprendendo a fazer o sumo, a encontrar a essência, a palavra dentro do texto, a palavra com P maiúsculo dentro das Escrituras. A gente vai aprendendo a reconhecer o verbo com V maiúsculo, o verbo de Deus no meio do texto. E é nesse sentido que é um processo, é um trabalho árduo também, não é? É preciso conhecer cada vez mais o que Jesus ensinou para que a gente consiga discernir a palavra de Deus dentro do texto. Discernirmos o princípio eterno do Verbo encarnado no texto. O texto é temporal. O texto, ele é carregado de uma temporalidade, de um contexto, de uma condicionalidade que merece ser
lido com senso crítico, com outras ferramentas dando cada vez mais luz para aquele texto, como por exemplo o conhecimento do contexto histórico, cultural, as relações comerciais, as relações religiosas, os pensamentos vigentes da época, todos os apoios que a gente tiver nesse processo vai nos ajudar a lidar melhor com o texto. Agora, quando a gente fala da palavra, do verbo, daquilo que realmente é a palavra, o princípio eterno de Deus no texto, aí sim, esse princípio é atemporal, esse princípio é eterno, esse princípio é de geração em geração, de eternidade a eternidade. Esse princípio tem a ver com o espírito da verdade. Lembra quando Paulo diz que a letra mata, mas o espírito vivifica? É isso. O texto por si só, ele tem potencial de morte. Algum outro pensador disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque quando a gente vai para o texto, meramente o texto pelo texto, ele tem um potencial de produzir morte, de produzir visões mirabolantes. O texto pelo texto pode dar justificativas para as maiores maldades da terra. No entanto, quando o texto é discernido pelo espírito do Evangelho, pelo cerne do que Jesus ensinou, a partir daí nós vamos aprendendo, na medida em que a gente vai lendo, o que é descartável do texto. O que você diz, olha, isso aqui caducou, ficou para trás, não é vigente, não é para mim, não é para o meu contexto, isso aqui não é algo através do qual eu vou fundamentar o meu cotidiano, a minha vida. E eu quero, inclusive, fazer isso com vocês nessa série no YouTube, dando exemplos práticos. Porque o próximo vídeo não vai ser um vídeo de um outro assunto. O próximo vídeo vai ser esse assunto desse vídeo, com exemplos. Então, por exemplo, em que circunstâncias eu vejo aqui que é importantíssimo a gente saber o autor, o destinatário, por que é importante eu entender a mentalidade dessa pessoa, com o que ela está lidando no seu contexto histórico, com que tipo de pensamento vigente na população esse pensador, esse escritor está lidando. Então, no próximo vídeo, nós vamos amplificar e dar exemplos práticos, aplicar essa ideia, essa mentalidade de que eu vou para o texto das Escrituras, da Bíblia, levando em consideração quem está escrevendo, para quem está sendo escrito aquilo, o contexto cultural, o contexto histórico, os pensamentos vigentes daquela época, para que eu possa fazer as interpretações adequadas acerca do texto. Ou, no mínimo, para que eu possa lidar com as reais possibilidades de interpretação do texto. Há textos que são ambíguos, há textos que abrem margem para várias interpretações. E o meu objetivo aqui é não ser dogmático. O meu objetivo aqui não é ir para o texto já com preconceitos. Eu vou para o texto com o peito aberto. Se compreendo ele completamente, tratarei daquilo que compreendo completamente. Se não compreendo determinadas realidades, nós vamos então procurar outras fontes, talvez até mesmo o original no grego, para nos dar pistas de como podemos interpretar aquele texto da maneira mais adequada, ou pistas para a gente ao menos imaginar uma possível interpretação daquele texto que pode ser tão difícil para nós, porque afinal de contas estamos lidando com um texto completamente
cheio de nuances, cheio de anacronismos, cheio de realidades distantes da nossa realidade. Tudo bem, gente? E o vídeo vai ser assim mesmo. Vai ser sem cortes, vai ser completamente um bate-papo entre a gente. E eu espero que você aproveite o máximo possível desse tempo, porque é o que eu vou procurar fazer também. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível. Isso vai me colocar, vai me fazer colocar a cara nos livros. Isso vai me fazer pensar os textos de maneira geral, de maneira específica. Nós vamos tratar de assuntos aqui, dentro dessa série, como eu leio as Escrituras, assuntos que são tabus para a sociedade. Textos relacionados ao casamento, ao sexo, textos relacionados a costumes, a usos, a pensamentos que se transformaram em doutrinas, em absolutos, no nosso tempo, textos que se transformaram em rituais com poder fortíssimo sobre muitas pessoas, milhares de pessoas nos tempos atuais. Nós vamos lidar com textos que são assim, quase que cruciais para a fé de algumas pessoas, mas nós não vamos ler esses textos querendo, de alguma maneira, satisfazer a expectativa de quem quer que esteja me ouvindo. Nós vamos para esses textos, eu pelo menos me comprometo com vocês a ir por esses textos, a ir para esses textos com o peito aberto, com o coração aberto, com toda a sinceridade possível, para a gente tratar desse texto com o melhor do nosso pensamento, com o melhor do nosso conhecimento, com o melhor da nossa sinceridade. Tá bom? Você aceita vir comigo nessa jornada? Bom, se você está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, alguém de repente indicou esse vídeo para você, você caiu aqui de paraquedas, se inscreva então no meu canal, ative aí o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos do canal, tá bom? Deixe aí o seu comentário, o que você acha sobre essa ideia de ir para o texto levando em consideração o autor, o destinatário, se você já faz isso, se você não faz isso, se para você existem algumas coisas que realmente mudam, são cruciais quando você vai para o seu texto dessa maneira. Faça suas perguntas aí nos comentários, porque eu vou responder as suas perguntas no próximo vídeo, tá bom? E se houver a necessidade de ficarmos nesse assunto por mais um vídeo, por mais 2 vídeos, por mais 3 vídeos, farei isso com tranquilidade, contanto que a gente trate disso da melhor maneira possível. Qual vai ser a frequência dessa série aqui no canal? Eu não consigo fazer mais do que um vídeo por semana. Eu não consigo passar mais tempo do que isso com uma mesma série dentro do canal. Então vocês vão precisar também ter um pouco de paciência, e talvez esse espaço de uma semana entre um vídeo e o outro sirva inclusive para a gente assentar algumas coisas no nosso coração, e a gente dá tempo da gente ir para o texto quantas vezes for necessário, inclusive para a gente rever esses assuntos, até que isso vá ficando cada vez mais claro para cada um de nós. Tudo bem, gente? Então, deixe aí o seu comentário, se você gostou do vídeo, então curta aí esse vídeo e compartilhe com seus amigos, com quem você quiser convidar para essa jornada a partir de hoje, tá bom? Um beijo para todos vocês, vai aparecer aqui pertinho aqui, ó, 2 sugestões de vídeos do canal para você assistir. Se quiser, continue aí assistindo outros vídeos do canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.